Bom dia, senhoras e senhores, mais um Produção Profissa no ar. Vamos falar sobre produção cultural e como é viver de produção cultural. Sim, isso é possível. Eu vivo de produção cultural há mais de 20 anos. Meu nome é Carla Navarro e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Então, todos os dias às 8 da manhã eu venho aqui falar de produção cultural. Bom dia, Paula. Bom dia, Ceceu. Vamos embora falar de produção cultural. Uhul, vamos embora. Gente, seguinte, todo dia eu faço esse danado desse conteúdo aqui, tá? Eu falo pelos cotovelos. Então, se você quer ajudar a fazer, quer que eu te ajude, quer me ajudar a fazer esse conteúdo, manda pergunta, por favor, que eu quero saber o que é que vocês querem saber. Eu fico falando as coisas da minha cabeça. Pode ser que vocês queiram saber mais coisas e eu não tô falando o que vocês querem saber, tá bom? Então, me diz aí, tá? Gente, o tema que eu trouxe hoje é uma coisa que me perguntaram há muito tempo atrás e eu resolvi trazer de volta esse questionamento, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram, assim, as pessoas querem entender a produção cultural de uma forma mais objetiva. E eu quero, inclusive, ajudar justamente nesse sentido, tentando ser mais objetivo com a produção cultural. E aí me colocam, às vezes, numa encruzilhada, assim, numa sinuca de bico, porque me fazem perguntas difíceis de responder. Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil de responder, quer dizer, não é que ela é difícil de responder, é uma pergunta que eu tive que pensar bem antes de responder, para poder responder de forma mais assertiva, né? E a pergunta é a seguinte: qual é a palavra-chave que reúne a produção cultural? Assim, qual é a palavra-chave da produção cultural? Qual é o norte da produção cultural? Foi assim que eu entendi, né? Então, palavra-chave pode ser aquela palavra que resume uma ideia inteira, né? Ou aquela palavra que a gente usa para procurar alguma coisa na internet, né? Bota aquela palavra-chave lá e vê qual é onde é que a gente vai encontrar, né? O que é que a gente quer encontrar, a gente escreve a palavra-chave lá e a palavra-chave te ajuda a encontrar o conteúdo que você quer. Mas a gente hoje vai falar sobre essa palavra-chave que é um norte, né? Que é um caminho, ou a palavra-chave que resume tudo que você tem que fazer naquela coisa, no caso na produção cultural. E eu pensei, não foi uma tarefa fácil, porque me veio várias palavras à mente, né? A produção cultural é uma profissão muito plural, que você tem que fazer muita coisa e então tem várias palavras que me vêm à mente, né? Como proatividade, essas coisas, empreendedorismo. Mas aí eu pensei e fui ver qual era a palavra, qual era a coisa que sem essa coisa você não tem uma carreira sólida de produção cultural. E para mim essa palavra é integridade. Então vamos lá. Integridade, minha gente. Sem integridade, a sua carreira vai ser estranha, né? E por que é que eu escolhi essa palavra? Por que é que eu acho que integridade é a palavra-chave da produção cultural? Porque todo o trabalho que você faz na produção cultural, ele é uma vitrine para o próximo trabalho, tá? Então, assim, se você quer ter uma carreira de produtor cultural bem próspera, cheia de trabalho, agenda cheia, daquele jeitinho que a gente gosta, você vai ter que ser íntegro em tudo que você faz, porque você está sendo observado assim, como se você estivesse num reality show, ok? Você tem que pensar isso, sabe? Todas as vezes que você está fazendo algum trabalho, você está sendo visto e aquele trabalho pode te levar para um outro trabalho ou não, né? Depende de como você se comporta. Então, o que eu penso sempre, se eu não for íntegra no meu trabalho, eu não vou ser chamada de novo.
certo? Se eu não tiver integridade no que eu estou fazendo, isso fica sem raiz, sabe, gente? O trabalho da gente fica frágil, ele fica sem base. E aí pode até ser que uma outra pessoa que ainda não trabalhou com você lhe contrate, mas a proporção que as pessoas forem, que você for ficando conhecido e tal, as pessoas forem ficando, entendendo como é o seu modo de funcionar, se você não tiver integridade, você não vai longe, tá? Então, você pode até realizar um trabalho sem integridade, mas você não vai ter continuidade. E aqui nós estamos falando para produtores que querem viver de produção cultural. Então, como é que você vai viver de produção cultural se você não tem continuidade no seu trabalho? Entendeu? Esse é o problema. Por isso você tem que ter integridade, para que as pessoas lhe chamem e lhe chamem de novo, e lhe chamem outra vez, e você tenha sempre trabalho, e aí outras pessoas estão lhe vendo, e assim vai, certo? Então, para você ter capacidade de se manter na produção cultural, você vai precisar de muitos trabalhos. E para ter muitos trabalhos, você precisa ser uma pessoa íntegra, certo? Nesse meio, as pessoas se falam, né? Todo mundo se conhece, é um meio, não é pequeno, mas é um meio onde todo mundo se conhece, né? E aí as pessoas se falam, um comenta com o outro o que foi que fez, o que foi que aconteceu, o que foi que fulano fez, o que é que ele não fez, né? Tem sempre uma conversa. Então, vai criando, sabe, esse ambiente. E se você cria para você um ambiente que não é um ambiente favorável, né? Se você cria para você os comentários de coisas que colocam em questionamento a sua integridade, vai ser muito difícil você caminhar para frente. Inclusive, por exemplo, você pode até não ser proativo, você pode até não ser empreendedor, mas você tem lugar na produção cultural. Porque muitas vezes as pessoas precisam de assistentes de produção, precisam de pessoas que não estão bem na frente, mas que precisam de braços, né? A gente precisa sempre de muitos braços nos projetos. E aí você pode ser uma pessoa massa para fazer isso, entendeu? Mas se você não tiver integridade, você vai ser chamado uma vez e você não vai ser chamado de novo, tá? Mas como é que a gente demonstra essa tal de integridade para poder ser chamado de novo, que todo mundo quer muito trabalho e lotar a agenda? Ser íntegro é ser uma pessoa correta. É ser uma pessoa verdadeira. É na hora que errar, dizer, errei, fui eu que errei. É preservar o seu colega. É zelar pela verdade. E é respeitar o outro, a ponto disso refletir na sua imagem. Imagine, é você respeitar tanto a outra pessoa, ao ponto de você ser conhecido por uma pessoa que respeita os outros. Olha que legal. É muito legal isso, né? E muito possível, gente. Muito possível. Eu vou dar os toques aqui, tá? Vou dar os caminhos. Então, assim, por exemplo, quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo num projeto meu, eu sempre combino antes a parte financeira, né? Claro. E aí eu sempre combino quanto é que eu vou pagar e como eu vou pagar. Às vezes eu vou fazer um projeto e o dinheiro não está nem na conta ainda. Muitas vezes, inclusive. Porque é assim que funciona esse mundo. E aí eu chego pro fornecedor e falo, olha, eu ainda não recebi o dinheiro do patrocinador, eu vou lhe pagar com esse dinheiro aqui do patrocinador e ele não me deu previsão de quando é que eu vou receber. Você topa fazer assim? Eu lhe pago quando o dinheiro do patrocinador entrar? A pessoa tem todo o direito de dizer não, né? De repente a pessoa está sem capital de giro para poder bancar aquilo na frente, porque ele vai ter custos, né? E aí ele vai dizer, Carlinha, ó, infelizmente agora eu não posso fazer isso com você. Mas tem gente que vai poder fazer. E aí, essa pessoa que topou isso, ela sabe exatamente qual é a regra do jogo. Ela sabe que na hora que eu receber o dinheiro do patrocinador, eu vou pagar ela. Eu já vi outros produtores fazendo assim. Eles dizem, quanto custa? Você vai dizer quanto custa.
tudo bem, então ele paga depois que você fizer o trabalho. Só que o dinheiro não está na conta e o dinheiro o patrocinador não deu previsão quando é que vai receber. E aí o que acontece? Quando eu termino de fazer o trabalho, eu pergunto pelo meu dinheiro, né? E aí, já está com o dinheiro aí? Né? Manda uma nota fiscal, aquela pergunta delicada para não cobrar ninguém. Aí a pessoa faz, o dinheiro não saiu ainda. Mas como assim o dinheiro não saiu ainda? Você disse que quando eu terminasse de fazer o trabalho, eu ia receber meu dinheiro. Ah, mas é porque o patrocinador não pagou. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? E aí você vai criar um mal-estar, certo? Por quê? Porque o fornecedor não tem nada a ver com isso, certo? E você não avisou o fornecedor. Então você está errado se você não avisar o fornecedor, entendeu? E integridade passa por aí. Se fosse você no lugar dele, né? Poxa, fiz o meu trabalho e não vou receber o meu dinheiro, né? E o cara nem me avisou como era o esquema, porque eu podia ter dito não. Eu podia ter dito, não quero bancar isso, não. Eu prefiro pegar o trabalho, né? Então, integridade é transparência, certo? Deixar claro tudo na hora da contratação. Isso porque aí, vamos lá, eu contratei uma pessoa, disse que eu só ia pagar quando o patrocínio entrasse e o patrocínio não entrou. E aí a pessoa me liga dizendo, Carlinha, e aí, aquela grana já saiu? Aí, cara, não saiu ainda, a gente tá falando com o patrocinador, aí eu fico no pé do patrocinador que tem a obrigação de me pagar. Mas todas as vezes que a pessoa me liga perguntando, eu não posso achar ruim. Por quê? Porque o dinheiro é dele, ele tem direito de saber onde é que está o dinheiro dele, entendeu? Então, é uma outra situação que você vai fazer com que a pessoa se sinta tranquila para lhe cobrar. Porque ela não está lhe cobrando, né? Ela está perguntando se já saiu, porque está precisando do dinheiro, normal. Então, todas as vezes que alguém me liga perguntando por dinheiro, aí eu faço questão de dizer assim, ó, se eu não sei ainda, o patrocinador ainda não disse quando era que ia depositar, mas fique sempre à vontade para me perguntar. Fique à vontade para perguntar, é o seu dinheiro, você tem esse direito. E eu estou fazendo aqui o que a gente combinou, né? Eu estou cobrando o patrocinador para lhe pagar e a gente combinou isso. E sempre fica tudo certo, minha gente, fica tudo tranquilo. Porque o acertado não sai caro para ninguém, né? Então, e aí tem uma outra... Então, assim, você manter as pessoas informadas ou na hora da contratação, você deixar preto no branco o que vai acontecer, é o melhor caminho. Vai demonstrar para as pessoas que você tem integridade, tá certo? E tem outro detalhe. Na hora que sair essa grana, na hora que, digamos que você prometeu que você ia pagar com a grana do patrocinador, e aí na hora que sair a grana do patrocinador, você vai pagar. Você vai pagar imediatamente quem você está devendo. Você vai pagar imediatamente quem você disse que ia pagar com aquele dinheiro, tá? Então, recebeu o dinheiro do patrocínio, você tinha prometido às pessoas que ia pagar com o dinheiro do patrocínio, não enrolam. Tenha urgência em pagar as pessoas, certo? Porque tá todo mundo esperando por isso. E às vezes sai super rápido. Mesmo assim, tenha urgência em pagar as pessoas. Tá? Se estruture, deixa tudo organizado. Na hora que a grana sair, você só paga as pessoas e elas vão ficar muito felizes. Sabe por quê, gente? Porque assim você está plantando uma imagem boa para você e você está também ajudando a outra pessoa. Imagine se você estivesse no lugar dela, como você ia achar muito legal você acabar de fazer um projeto e receber o dinheiro, o pagamento. Não é? Não é isso? Então, então você vai pagar bem direitinho, sem meias palavras, sem enrolação, sem dar a volta. Você simplesmente vai pagar essa pessoa. A integridade, ela passa muito pelo respeito com o outro, sabe? Por exemplo, se a minha banda vai tocar num festival, um carnaval, por exemplo, eu tenho 40 minutos de palco. Me avisaram na hora da contratação, ó, você vai tocar durante 40 minutos, você tem 20 minutos para montar o seu palco e tem 40 minutos para se apresentar.
Beleza. Velho, faz um show de 40 minutos. Não faz um show de 1 hora, não. Sabe por quê? Porque depois de você vem uma outra banda. E se você atrasar essa outra banda, você vai criar o que a gente chama de efeito cascata, né? Você vai atrasar essa, vai atrasar a próxima, vai atrasar a próxima, vai atrasar a banda que entra às 3 horas da manhã. Beleza? Então, cumpre teu tempo, tá? Não seja aquele artista que o produtor tem que arrancar do palco, que tem que cortar o som para poder o artista sair do palco. Não seja essa pessoa. Não ache que estando ali, ficando ali mais 20 minutos, mais 10 minutos, você vai ganhar o público. Não é assim. O público não te contrata. Quem te contrata está em cima do palco, querendo que você saia para entrar outra pessoa, né? Então, cumpre o que você combinou. Em tudo. Inclusive, quando você está se apresentando. Cumpre o que você combinou. Combinou que você 40 minutos, entra, faz os teus 40 minutos e sai. Se coloca no lugar da outra pessoa. E se você fosse a última banda? Ao invés de entrar às 3, você entraria às 3h40. Que tal? Né? Não ia ser bom, não. Então se coloca no lugar do outro. Sempre pensa na outra pessoa. Sempre tenta se colocar no lugar do outro. Que aí você vai poder enxergar melhor como é o caminho para você ser íntegro nessa situação, entendeu? E aí, como quem contrata você está em cima do palco, não se iluda. Os produtores, eles querem bons artistas, mas eles querem artistas que não dão trabalho. Eles querem artistas que são solução e não trazem o problema, entendeu? Então, você vai lucrar muito mais saindo do palco no horário que você combinou do que você esticando mais 10 minutos porque o público está ali gostando, tá? Você vai lucrar muito mais se você sair do palco na hora certa. Então a integridade é cumprir o que foi combinado, cumprir os acordos. Simples, né, minha gente? Muito simples. Bem, uma forma errada, assim, um exemplo errado do que você não deve fazer, um exemplo do que você não deve fazer. Se quando sair o dinheiro do projeto, você não cumprir o que você combinou. Por exemplo, já aconteceu comigo, hein, gente? Atenção, já aconteceu comigo. Fui contratada para trabalhar num projeto e a grana do projeto demorou a sair. Eu fiquei esperando pacientemente e a grana do projeto saiu. E na hora que a grana do projeto saiu, a pessoa que me contratou veio renegociar. Olha só, eu já tinha combinado um valor, né? Fiquei esperando o pagamento. E depois disso, a pessoa veio... Eita, tá sem áudio? Bom dia, Rodrigo. Virgem Maria, ninguém reclamou. Vi se o povo passou por aqui e não reclamou, não. Será que é o teu ou será que é o meu? Aqui tá tudo normal. Como faço todo dia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, chegou. Massa, Rodrigo. Massa. Obrigada por me avisar, viu? Então, Rodrigo, hoje eu tô falando... me perguntaram qual é a palavra-chave da produção cultural. E a palavra-chave da produção... era o seu, tudo bem. E a palavra-chave da produção cultural, eu acho que é integridade. Né? E eu estou mostrando aqui como é que as pessoas são íntegras. Como é que eu faço para ser íntegro no meu trabalho de produção cultural? Né? E quais são os exemplos de pessoas que não foram íntegras? Né? E como foi que isso repercutiu? Então, por exemplo, eu fui contratada para fazer um trabalho e eu ia receber somente quando o patrocinador pagasse. Até aí tudo bem, porque o acertado não sai caro para ninguém. Então a pessoa combinou comigo, ó, você vai receber quando o patrocinador pagar, beleza? Beleza, tá bom. E aí entrou o dinheiro, o patrocinador pagou, né, ao meu contratante. E aí eu cheguei para o contratante e, oba, vamos receber o dinheiro, legal. E aí ele veio negociar de novo o meu valor. Não é estranho? E aí eu disse, olha, eu já fiz o trabalho, o valor que você tinha acertado comigo era aquele.
saiu o meu dinheiro, eu só quero receber, só isso. Na próxima vez a gente pensa aí um outro valor para fazer, mas isso não é legal, isso não é ser íntegro, entendeu? Porque quem é íntegro cumpre o que prometeu. E é isso que você tem que fazer, você tem que cumprir o que prometeu, só isso. Né? Então é simples, né, gente? Porque para você ser um bom produtor, você tem que planejar. Se você vai planejar, você sabe exatamente como é que você vai pagar essas pessoas, quanto é que você vai pagar essas pessoas. Então, se já está lá planejado, se você já combinou com as pessoas, você só cumpre o que você combinou, só isso. E isso vai demonstrar que você é uma pessoa íntegra, tá? Não tenta renegociar, não. Muito feio isso. Então, integridade é também cumprir o que você combinou. E se quando saiu o dinheiro do projeto você não cumpriu o que combinou, você demorar a pagar ou você for renegociar o valor do pagamento, você vai perder os seus fornecedores. E olha, a produção é um tripé formado por produtor, fornecedores e contratante. Você é o intermediário entre o fornecedor e o contratante. É isso, tá? Você é um mero intermediário. E você precisa do contratante, do fornecedor, tanto quanto você precisa do contratante. A gente não quer perder fornecedor, a gente não quer se indispor com o fornecedor, a gente quer... O fornecedor, para mim, é o meu braço direito. Eu não quero perder o meu braço direito, entendeu? Então você tem que ser muito correto com o seu fornecedor. Você tem que ser muito íntegro com o seu fornecedor. Você tem que deixar tudo muito claro com ele, porque ele é parte importante da produção. Ele é parte importante do seu trabalho. Quando alguém contrata você, não está contratando só você como produtor cultural. Está contratando também quem vem junto, né? Quem é o equipamento que você costuma alugar, né? Quem são os assistentes que estão com você sempre, que você vai fazer funcionar, entendeu? Quando alguém lhe contrata, tá contratando por tabela os seus fornecedores também. Então, você não quer se indispor com os seus fornecedores, você quer sempre ter uma boa relação com os seus fornecedores para manter esse tripé funcionando, que é contratante, fornecedores e produção, tá bom? Nós somos um elo entre o contratante e os fornecedores, tá? A gente precisa dos fornecedores muito para viver e para fazer uma boa produção. Essa política que você... Política do esperto, sabe? Que lucra com tudo, que vai ganhar dinheiro em tudo, só vai fazer com que você tenha uma carreira muito curta na produção cultural. Porque ninguém gosta de ser passado para trás, né? E você vai ficar só. E sozinho você não faz produção cultural. Então, não tenta passar a perna, não tenta dar uma de esperto, não. Porque a gente se fala, sabe? Esse universo conversa e não vai ser bom para você, não vai ser bom para sua carreira. Seja íntegro, que vai fazer com que a sua carreira seja eterna. Eterna mesmo, porque nunca vão esquecer de você e da sua integridade, certo? A gente precisa, na nossa profissão, a gente precisa sempre de pessoas, né? Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de tratar as pessoas da melhor forma possível, porque a gente quer elas por perto, certo? Então, na verdade, nós somos gerentes de pessoas, né? E é o que a gente faz a maior parte do tempo, é gerenciar pessoal. O que a gente faz a maior parte do tempo da produção é justamente ver se todo mundo está fazendo o que foi combinado, ou, enfim, coordenar toda essa equipe que vem junto com você. Então, a gente precisa das pessoas. Se você der uma de esperto e quiser lucrar com tudo, você não vai ter as pessoas do seu lado e você precisa delas para trabalhar. E aí é muito simples, gente. Quando você me pergunta assim, o que é ser íntegro? Ser íntegro é fazer com o outro somente o que você gostaria que fizesse com você. Olha só, é se colocar no lugar do outro, né?
você se coloca nele. Agora, tem uma observação importante. Não é, quando eu digo assim, faça com o outro somente o que você gostaria que fizesse com você. Não é faça com o outro o que você não se importaria que fizessem com você, tá? Porque tem coisa que depende de referência e tal. Eu não tô falando assim, não, mas eu não me importo se fizer comigo. Você gostaria que fizesse com você? É diferente de não me importo, né? Então, é por aí, tá? Para você ser íntegro, quando você estiver fazendo a sua produção cultural, pensa, eu gostaria que fosse feito dessa forma comigo? Aí você faz com outra pessoa, se a resposta for sim, tá bom? Mas você pode me dizer que você não sabe identificar se está agindo de forma íntegra ou não. E aí, eu vou te dizer como é que você faz para identificar, tá? Primeiro, você está cumprindo o que foi combinado? Segundo, quando você foi combinar, você deixou tudo claro, até aquela parte que você tem vergonha de falar? Terceiro, você está se sentindo desconfortável com alguma atitude sua? Tem alguma coisa que está te deixando meio desconfortável, meio assim? Quarto, se alguém fizesse com você o que você está fazendo com a outra pessoa, você ficaria feliz? Seria bom? E 5, você gostaria de trabalhar com alguém que tem o comportamento parecido com o seu? Você gostaria de ter alguém, de trabalhar com alguém que se comporta como você? Tente se colocar no lugar do outro, né? Faça ele se sentir bem. Leve bem-estar e paz para o seu ambiente de trabalho. Porque aí quem está perto de você vai querer continuar perto de você, tá? Se você for o rei da confusão, as pessoas vão querer se afastar. Se você for uma bomba relógio, que a qualquer momento vai gritar com as pessoas e tal, ninguém quer ficar perto de uma bomba relógio, não, né? Leve paz para o seu ambiente. Você pode me perguntar assim, que história é essa, tão zen, de levar paz para o ambiente? Gente, o produtor ele é contratado para dar tranquilidade ao contratante, tá? Então, você tem que ser aquela pessoa que vai manter o ambiente tranquilo, sabe? Você não pode ser aquela pessoa que vai transformar aquele ambiente num ambiente tenso. Você não quer isso, acredite em mim. O espirro da manhã tá chegando, peraí. Ai, desculpa, gente, todo dia um espirro da manhã. Todo dia, eu não consigo controlar. Ai, meu Deus. Tá chegando o segundo. Eu juro que eu vou pro otorrino, eu juro. Pra acordar melhor. É o seguinte, porque aqui em Recife tá fazendo muito frio. Tá aqui 26 graus agora, eu tô aqui de blusa de manga. Achando que tô com frio. Achando que tá fazendo frio. Sabe de nada, né? Pronto, agora eu vou ficar entupida pro resto do negócio. Ai, Deus. Então, voltando, depois dos espirros. O produtor tem que ser essa pessoa que traz tranquilidade para o ambiente e não aquela pessoa que deixa o ambiente tenso, tá? Então, tem produtor que acha que resolver o problema é gritar com as pessoas e não é. É o contrário. Resolver o problema é parar, pensar e encontrar a solução. E essa solução não precisa fazer barulho, né? Essa solução, ela tem que resolver, só isso. Tá rindo, né, Rodrigo? Porque não é contigo. Essa pessoa que dá 26 graus acha que tá no Canadá, né? Eu tô aqui em Recife. E ser uma pessoa íntegra pode significar
significar assim, uma carreira sólida para você, como produtor cultural. Então, combine com clareza, sem meias palavras. Inclusive, os pontos que você tem meio vergonha de dizer, eu não estou com vergonha de dizer que o dinheiro não está na conta. Diga, o dinheiro não está na conta. Assim que o dinheiro entrar, eu lhe pago. O patrocinador ainda não deu previsão para pagamento, mas assim que ele pagar, mas ele vai pagar, e assim que ele pagar, eu tenho garantias. Quais são as garantias? Eu já tenho um empenho assinado, eu já tenho um contrato assinado. Então, se tem um contrato assinado, ele vai ter que pagar. Então, você tem essas garantias, você diz, olha, eu já tenho as garantias, o patrocinador vai pagar, mas eu só posso te pagar quando ele pagar. Seja íntegro, seja claro, né, explícito na hora de fazer o seu acordo com os seus fornecedores. Né? Cumpra tudo que você combinou. Então, se você combinou que quando o cara terminasse de fazer o serviço, ele ia receber o pagamento em dinheiro, você paga ele em dinheiro quando ele terminar o serviço. Simples assim, sem meias palavras, sem arrudeio, como se diz aqui no Nordeste, sem dar volta em ninguém. Você só cumpre o que você combinou. É simples assim. Então, consequentemente, não combine o que você não pode cumprir, por favor. Tá? Se o dinheiro não está na conta e você combinou de pagar a pessoa assim que ela terminar de fazer, você não poderia ter combinado isso porque você não tem o dinheiro para pagar. Entendeu? Então, não combine o que você não pode cumprir, tá? E cumpra o que você combinou. É bem simples isso, né, minha gente? Mais objetivo do que isso, impossível, tá? Seja gentil com as pessoas que estão trabalhando com você. Pense na outra pessoa. Se pergunte sempre, e se fosse comigo? E se fosse eu nessa situação? Né? Se eu estivesse do outro lado da mesa, como era que eu ia estar me sentindo? Pense nesse bem-estar. É esse bem-estar que você tem que encontrar você tem que entregar para as pessoas, esse bem-estar. E isso vai fazer com que as pessoas entendam que você tem integridade, tá? Então, nada de mentiras, meias verdades, isso não existe, tá, gente? Então, assim, se eu disser assim, eu já fiz, na hora de me contratar, né? Aí o contratante pergunta assim, mas você já fez muitas produções? E você já fez assim umas 3. Aí você diz, já fiz várias, eu já fiz assim umas 30 produções. Não faça isso, porque mentira tem a perna bem curtinha. E a gente se comunica nesse ambiente, a gente se fala nesse ambiente. Então, é importante você deixar claro, se o contratante te perguntar, você já fez muitos trabalhos? Olha, eu comecei minha carreira agora, eu já fiz 3, mas deixa eu te mostrar esses 3 como foram legais que eu fiz. Deixa eu te mostrar o resultado que a gente teve. Isso é muito mais íntegro do que você dizer que fez 30, tá? Então, você não mente, você fala só a verdade. E você não fala nem meia verdade, sabe? Aquela mentirinha santa, você não mente essa mentirinha santa. Porque tudo isso pode botar abaixo a sua credibilidade, né? As pessoas vão olhar e vão dizer, poxa vida, mas essa pessoa, se ela aqui não for muito correta com a verdade, eu não sei qual é a hora que ela está falando a verdade de verdade mesmo. Pode ser que ela esteja botando uma mentirinha, um temperinho aí para aumentar, um fermentozinho aí para aumentar, né? Tenha cuidado com o que você fala, a forma como você se comporta, porque isso vai refletir na sua carreira, se ela vai ser uma carreira longa e sólida ou se ela vai ser uma carreira que vai acabar daqui a pouco, quando as pessoas começarem a descobrir as meias verdades que estão nas suas palavras, tá certo? Então, como é que você faz para praticar? Vamos à dica prática de hoje? Como é que você faz para praticar a integridade? Que coisa estranha, né? Bem, só resumindo ou recapitulando, né? Hoje eu trouxe aqui, me perguntaram qual era a palavra-chave da produção, eu pensei e identifiquei que a palavra-chave da produção para mim é integridade, tá? E aí você pode me perguntar como é que eu faço para ser essa pessoa íntegra, né? Para ter integridade na minha produção cultural. E aí eu trago agora para vocês umas dicas práticas para você exercitar isso ou você entender se você está sendo íntegro ou não.
Comece a tentar se colocar no lugar do outro. Pergunte sempre, e se fosse comigo? Eu ia estar feliz? Eu ia gostar? E se fosse eu esperando pelo dinheiro? Será que eu ia gostar se o dinheiro saísse e a pessoa não me pagasse? Será que isso ia ser bom para mim? E se fosse eu o último a me apresentar na noite? Será que eu ia gostar que aquele artista invadisse o meu horário? Será que eu ia gostar que o primeiro artista atrasasse 10 minutos para chegar 40 minutos de atraso para mim lá na frente? Será que ia ser bom? Então, todas as vezes que você for fazer alguma coisa que envolve outras pessoas, se coloca no lugar dessas outras pessoas, tá? Você sempre vai perguntar, e se fosse comigo, será que eu ia estar feliz com isso? E não é será que eu ia me importar, tá, gente? E se fosse comigo, será que eu ia estar feliz com esse tipo de atitude? É isso que você tem que se perguntar todas as vezes que você for tomar uma decisão ou todas as vezes que você for fazer alguma coisa, para você entender se você de fato está sendo íntegro ou não nessa situação, tá bom? E integridade é a base da sua carreira, assim, o que vai transformar a sua carreira numa carreira duradoura. Se você está fazendo produção agora e não quer continuar, não vai fazer a menor diferença. Agora, se você quer ter uma carreira como eu tenho, há 22 anos eu trabalho com a mesma coisa, com produção cultural. E há 22 anos eu trabalho dentro do mesmo ambiente, tá? E, por exemplo, até hoje eu faço trabalhos para o Balé Popular do Recife. Eu comecei com o Balé Popular do Recife há 22 anos atrás. E até hoje eu faço trabalho com eles. Eu trabalhei 8 anos com quinteto exclusivo, com quinteto violado. E até hoje eu faço trabalho com quinteto violado. Né? Eu trabalho com festivais. Quando eu começo a trabalhar com festivais, eu continuo trabalhando. Né? Porque eu faço um ano e aí me chamam para fazer o próximo, e o próximo, e o próximo. Sempre fazendo, combinando, deixando tudo bem combinadinho no começo, cumprindo o que eu combinei e dando um pouquinho mais para dar um gostinho de quero mais, né? Então, isso vai te ajudar na carreira. Se você ser íntegro, você cumprir o que você promete, vai ajudar a que a sua carreira seja sólida, vai fazer com que ela seja duradoura. Inclusive, na sua relação com seus fornecedores. Eu tenho fornecedores que eram fornecedores de quando eu era do Balé Popular do Recife e eu trabalho com eles até hoje. Né? Então, são mais de 20 anos trabalhando com o mesmo fornecedor. Né? Eu tenho fornecedores que trabalham comigo há 15 anos, há 10 anos. E a maioria dos meus fornecedores são fornecedores que trabalham comigo há muito tempo. Então, isso faz com que eu tenha um time. Né? Eu não tenho uma equipe contratada, mas eu tenho um time que, na hora que eu preciso, minha seleção, eu convoco a seleção e a seleção está lá para jogar comigo, porque sabe que pode confiar em mim, eles podem confiar em mim. Né? Eles sabem que na hora que eu disser, gente, eu vou pagar tanto, eu vou pagar tanto. Eles sabem que na hora que eu disser, gente, eu vou pagar de tal forma, eu vou pagar de tal forma. Eles sabem que podem confiar em mim. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas continuem confiando em mim. Porque isso faz com que a minha carreira de produtora cultural seja sólida. Isso faz com que a minha carreira de produtora cultural seja duradoura. Já dura mais de 20 anos e eu quero continuar nessa caminhada. Então, se você está começando a sua carreira de produção cultural agora, a minha dica é: integridade é a palavra-chave. Seja sempre íntegro, se coloque no lugar da outra pessoa, pense, se fosse comigo eu ia gostar? E pense que você precisa dos seus fornecedores tanto quanto você precisa dos seus contratantes. Então você precisa ser íntegro com essas dois pesos da balança, tá? Você precisa ser íntegro com seus fornecedores e você precisa ser íntegro com o seu contratante, tá? Esse é o segredo para uma carreira duradoura, uma carreira longa na produção cultural, beleza? Gente, esse foi o projeto Produção Profissa de hoje e eu estou aqui todos os dias às 8 da manhã com a minha carinha de sono e meu espirro matinal, trazendo para vocês sempre
novidades da produção cultural caminhos da produção cultural, caminhos para te ajudar a viver de produção cultural, que é o que eu faço há mais de 20 anos. Então dá sim, gente, para viver de produção cultural, dá para viver só disso, dá para ser muito feliz com isso, né? Viver tranquilo, viver bem, pagar os boletos, né? Dá para fazer tudo isso e eu posso te ajudar. Fica comigo nessa caminhada. Todos os dias às 8 da manhã o Produção Profissa acontece aqui no Instagram, mas depois essa live aqui ela fica no Instagram, no Facebook e fica no IGTV, né, no Facebook e no YouTube, tá? Então, entra lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá e ativa o sininho, que na hora que eu postar isso aqui, vai apitar para você e você, enquanto estiver lavando a louça, você escuta, tá bom? Porque eu acho que vai ser sempre muito bom você ter esse conteúdo. E ó, me ajuda, né? Manda pergunta. Vou abrir caixinha de pergunta hoje, tá? Manda pergunta para ajudar a fazer esse conteúdo, porque eu quero falar o que vocês querem ouvir, entendeu? Se você me falasse só assim, Carlinha, fala sobre montagem, aí eu vou falar sobre montagem, não precisa nem ser uma pergunta muito assim, tá? Beleza? Amanhã a gente se encontra aqui às 8 da manhã, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.